Imagine um lugar onde o tempo parece parar, onde cada janela reflete a pureza da neve, cada casa parece saída de um cartão de Natal e cada morador parece viver em paz com o mundo. É assim que a Suíça é vendida ao planeta, o país da perfeição. Mas, e se essa perfeição fosse apenas uma bela moldura escondendo rachaduras profundas? E se por trás das paisagens de contos de fadas existisse uma solidão tão fria quanto o gelo que cobre as montanhas? Os sinos das igrejas tocam às 6 da manhã. O som ecoa pelos vales e parece anunciar mais um dia perfeito. Mas dentro de muitas dessas casas de madeira há silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que não confortam, mas apertam o peito. Velhos sentam diante da janela e observam o vazio branco. Jovens, esses, já partiram há muito tempo. Foram para Zurique, Berna, Genebra, buscar o que aqui falta: vida. O que poucos sabem é que a Suíça, atrás de seu brilho, carrega um segredo doloroso: o abandono de suas próprias aldeias. Pequenas vilas nos Alpes que um dia foram o coração da cultura suíça estão sendo engolidas pelo tempo. Casas trancadas, escolas fechadas, igrejas que ainda resistem, mas sem fiéis. É como se a natureza tivesse vencido, mas o ser humano tivesse desistido. E essa é a contradição que poucos percebem, porque o mundo inteiro olha para a Suíça e vê ordem, luxo, segurança. Mas a verdadeira Suíça não está nos bancos de Zurique, nem nos relógios de Genebra. Ela está aqui, nas montanhas esquecidas, onde a beleza é tão perfeita que assusta. Quando você chega, sente o ar gelado cortando o rosto. O cheiro de madeira e fumaça toma conta do caminho. A paisagem é tão hipnotizante que parece um portal para outro tempo. Mas quanto mais você olha, mais percebe. Não há movimento. Não há crianças nas ruas, nem risadas, nem música. Apenas o som distante do vento batendo nas janelas. E é aí que a ficha cai. A Suíça que o mundo idealiza é uma pintura. E como toda pintura, é estática. O que parece paz pode ser apenas ausência. O que parece ordem pode ser apenas estagnação. O que parece felicidade pode ser apenas a arte de esconder o vazio. Um velho chamado Hans, morador de uma dessas aldeias perdidas, certa vez disse: "Aqui, a solidão chega com o inverno, e só vai embora quando a neve derrete. Mas às vezes a neve não derrete nunca." Ele fala e sorri, mas seus olhos denunciam o peso de quem viu o tempo levar tudo. E é curioso pensar: em um dos países mais ricos e organizados do planeta, existem lugares onde a pobreza emocional é mais profunda do que qualquer crise econômica. A perfeição, quando se torna regra, destrói a alma humana. Porque onde tudo é previsível, nada mais surpreende. Onde tudo é bonito, nada mais emociona. E talvez esse seja o verdadeiro preço da perfeição: viver num mundo onde nada falta, mas tudo é igual. Onde o cenário é tão bonito que chega a ser cruel, porque lembra, a cada dia, o quanto a beleza não é suficiente para preencher o vazio. Mas o que levou essas aldeias ao esquecimento? Por que um povo conhecido pela disciplina e prosperidade abandonaria suas raízes? A resposta é mais complexa do que parece, e envolve não apenas economia, mas também cultura, fé e a luta silenciosa entre tradição e modernidade. O ser humano, ao buscar a perfeição, acabou criando uma prisão invisível. As montanhas, que um dia protegiam, agora isolam. A pureza, que um dia encantava, agora sufoca. E enquanto o mundo corre atrás de tecnologia e progresso, essas vilas parecem presas em um tempo que não existe mais. Talvez, no fundo, essa história não seja apenas sobre a Suíça, é sobre todos nós, sobre o preço que pagamos ao trocar pertencimento por conforto, profundidade por aparência, humanidade por eficiência, porque, no fim, o que realmente é perfeição? A ausência de erros ou a capacidade de amar o imperfeito? E é isso que este documentário vai te mostrar. A Suíça que ninguém te contou. A Suíça que não está nas propagandas, mas nas entrelinhas. A Suíça onde cada montanha guarda um segredo e cada sorriso educado pode esconder um coração cansado. No próximo capítulo, você vai conhecer o que existe atrás das portas dessas aldeias, o cotidiano silencioso, as histórias não contadas e os rituais que resistem ao tempo. Porque entender a Suíça profunda é entender a alma humana,
que por mais que busque a perfeição, sempre acaba se perdendo no próprio reflexo. Se você quiser continuar essa jornada comigo, inscreva-se no canal e descubra o que realmente significa viver num paraíso que esconde sua dor mais profunda. Imagine acordar todos os dias, cercado por montanhas tão altas que o sol demora horas para te encontrar. O frio corta o ar, o chão estala sob seus pés, e o som do vento é o único companheiro que responde quando você fala. Parece poético, não é? Mas e se eu te dissesse que, para muitos suíços que ainda vivem nas aldeias isoladas dos Alpes, isso não é poesia, é sobrevivência? O mundo vê a Suíça como o paraíso da paz e da organização. Mas dentro de suas montanhas há vilas onde o relógio parou e o progresso nunca chegou. A vida nessas aldeias é um pacto silencioso com a natureza, um contrato antigo entre o homem e o gelo. E esse contrato tem um preço: isolamento, solidão e, às vezes, desespero. As casas são feitas de madeira escura, com janelas pequenas e cortinas floridas. Dentro, o cheiro de lenha queimada se mistura ao de sopa de batatas. O fogo range, o relógio da parede marca o tempo com tic-tacs lentos. E lá fora, a neve cai, sem pressa, como se quisesse cobrir o mundo inteiro de esquecimento. Nessas aldeias, a rotina é quase ritual. Acordar cedo, cortar lenha, alimentar os animais, preparar o pão, tudo parece simples, até você perceber que o simples aqui é uma forma de resistência. Porque viver entre montanhas é, na verdade, desafiar o próprio tempo. Há lugares na Suíça onde o inverno dura mais de 6 meses. Se a estrada fecha, o isolamento é total. Alguns moradores passam semanas sem ver ninguém. A comida é racionada, a comunicação quase inexistente. Em um tempo de internet e satélite, há pessoas que ainda vivem como há 100 anos. E o mais curioso, muitos escolhem permanecer. Por quê? Porque aqui, pelo menos, o silêncio é verdadeiro, me disse uma senhora chamada Greta, de 78 anos. Ela vive sozinha em uma casa de pedra, herdada do bisavô. O olhar dela é sereno, mas firme. Na cidade, as pessoas falam muito, mas não dizem nada. Aqui ninguém fala, mas todo mundo sente. Essas palavras ficaram presas na minha mente. Talvez porque revelem uma verdade profunda sobre a alma humana. Quanto mais o mundo grita, mais o ser humano precisa se esconder. E as montanhas suíças são, para alguns, o último refúgio da alma. Um lugar onde o barulho do mundo moderno não chega. Mas há também um outro lado. A solidão, quando se prolonga, começa a cobrar seu preço. Jovens que crescem nessas vilas sonham em partir. Aqui não há futuro, dizem. E quando partem, levam consigo o último sopro de juventude. Os que ficam, pais, avós, viúvas, permanecem presos a um tempo que o resto do país já esqueceu. Em uma dessas aldeias, chamada Gimmelwald, há uma escola com apenas 4 alunos. A professora, uma mulher chamada Ana, caminha todos os dias por uma trilha coberta de neve para dar aula. Ela diz que ensina mais do que matemática, ensina esperança. Eles precisam acreditar que o mundo é maior do que essas montanhas, conta olhando pela janela, onde tudo é branco e silencioso. E é nesse contraste que a Suíça revela sua contradição mais bonita e mais triste. Um país tão conectado, tão moderno, mas que ainda abriga lugares onde o tempo anda de joelhos, onde a vida é medida não em dinheiro, mas em lenha cortada, em calor compartilhado, em dias sobrevividos. Alguns diriam que essas pessoas estão presas no passado, mas e se, na verdade, elas estivessem guardando algo que o resto do mundo perdeu? Um senso de pertencimento, uma ligação com a terra, uma fé que não depende de tecnologia ou política. O isolamento das aldeias suíças é também um espelho espiritual. Ele nos obriga a olhar para dentro, porque lá no alto das montanhas, sem distrações, você descobre quem realmente é. Não há máscaras, nem ruídos, nem ilusões, apenas você e o som do vento. Mas há um detalhe curioso e perturbador. Em várias dessas vilas, a taxa de suicídio entre idosos é uma das mais altas da Europa. Pessoas que passam a vida inteira resistindo ao frio, à distância e à solidão, acabam vencidas por dentro. Não é a neve que mata, disse um padre local. É o esquecimento. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla. O progresso que prometeu nos aproximar está, na verdade, nos afastando. Criamos redes globais, mas perdemos as conexões locais.
Construímos pontes tecnológicas, mas destruímos os laços humanos. A vida nas montanhas suíças é uma metáfora viva disso. O preço da desconexão em um mundo que finge estar conectado. Em uma noite de inverno, as luzes da aldeia piscam à distância, parecendo estrelas, presas na terra. Lá dentro, famílias jantam em silêncio. O som dos talheres ecoa, o vento uiva lá fora. A montanha observa, eterna e indiferente. E você percebe, aquele lugar é uma cápsula do tempo, um lembrete do que éramos antes de nos tornarmos apressados demais para sentir. A vida oculta nas montanhas é mais do que uma história sobre isolamento. É um aviso, um espelho que mostra o que pode acontecer quando o conforto substitui o sentido, quando a pressa apaga a presença, quando a beleza se torna prisão. Essas aldeias nos ensinam uma lição que o mundo moderno tenta esquecer. Não existe tecnologia capaz de preencher o vazio de uma alma que não se sente parte de nada. E talvez seja por isso que, mesmo com o frio, o silêncio e a solidão, alguns ainda escolhem ficar. Porque no fim, viver cercado por montanhas não é se isolar do mundo, é se proteger dele. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas tradições e nos costumes que mantêm essas aldeias vivas, e entender como a fé, o orgulho e até o medo se misturam para preservar um modo de vida que o tempo insiste em apagar. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai te mostrar rituais e segredos que o mundo moderno jamais compreenderia, e que talvez expliquem o que realmente significa ser livre. Você já se perguntou quanto custa manter viva uma tradição? Não em dinheiro, mas em liberdade, em identidade, em alma. Nas aldeias mais isoladas da Suíça, há uma lei silenciosa que ninguém escreveu, mas todos obedecem. Aqui nada muda. É uma frase que parece simples até você perceber o peso que ela carrega. Porque manter o que é antigo, em um mundo que muda o tempo todo, é como tentar segurar o vento com as mãos. As tradições suíças são belas. Festas de inverno com sinos enormes, desfiles de vacas enfeitadas, canções antigas ecoando entre as montanhas. São memórias vivas de um povo que se recusa a esquecer quem é, mas por trás da beleza, a dor de quem é obrigado a repetir o passado mesmo quando o coração pede por futuro. Imagine uma vila, onde o som dos sinos marca não apenas o tempo, mas o comportamento das pessoas, onde um olhar diferente, uma roupa moderna, uma decisão fora da norma, pode te transformar em estrangeiro dentro da sua própria terra. Há jovens que nasceram nessas aldeias, mas que sentem que não pertencem a elas. Meu avô dizia que tradição é raiz, contou um rapaz chamado Lucas, mas às vezes raiz também é corrente, e é nesse ponto que o conto de fadas começa a se romper. A Suíça é conhecida por sua ordem e disciplina, mas nas vilas antigas essa disciplina assume outra forma: controle social. A vida ali segue um roteiro imutável, o mesmo modo de vestir, o mesmo modo de rezar, o mesmo modo de viver. Questionar é quase uma ofensa, mudar é trair a história. As festas tradicionais parecem saídas de um filme medieval. Homens com chapéus de pele, mulheres com vestidos bordados à mão, crianças marchando em fila. Tudo é lindo, mas também tudo é igual. Há algo inquietante em ver a perfeição repetida tantas vezes que já perdeu o sentido, como se a tradição tivesse deixado de ser celebração e se tornado obrigação. Em uma dessas aldeias, chamada Guarda, uma jovem chamada Elisa decidiu estudar fora. Queria ser arquiteta. Sonhava em desenhar casas que unissem o antigo e o novo, mas quando voltou, com ideias modernas e roupas diferentes, foi recebida com olhares gelados. Aqui não precisamos de mudanças, disseram os vizinhos. Ela sorriu, mas dias depois vendeu a casa e partiu para Zurique. A tradição deles era mais forte que o meu sonho, escreveu em uma carta deixada no correio da vila. E esse é o drama invisível da Suíça profunda, a beleza que sufoca. Essas aldeias se tornaram museus vivos, mas museus onde as pessoas ainda respiram, sentem e sofrem. Elas preservam tanto o passado que acabaram prendendo o presente. Há um provérbio suíço antigo que diz: a montanha ensina paciência, mas talvez o que ela ensine também é resignação. O mesmo gelo que conserva as flores do inverno é o que impede novas sementes de nascerem.
Por trás dos sorrisos educados e das tradições encantadoras existe um medo, o medo de desaparecer. O turismo ama a imagem das vilas tradicionais, e esse amor virou armadilha. Para continuar recebendo visitantes, as aldeias precisam continuar sendo o que eram. A economia depende da nostalgia. O progresso ameaça a renda. Então, o que resta? Fingir que o tempo parou. Mas o que acontece com uma sociedade que precisa se disfarçar de si mesma para sobreviver? A resposta está nas expressões dos mais velhos, nos olhos cansados de quem já viu 3 gerações partirem, mas continua acendendo a mesma vela na mesma janela, esperando que o velho mundo volte. Eles chamam isso de honrar as raízes, mas talvez no fundo seja medo de perder o chão. E se olharmos mais fundo, perceberemos algo ainda mais simbólico. Essas tradições não são apenas suíças, elas refletem o dilema de todo o mundo moderno. Estamos presos entre preservar o que nos define e evoluir para não morrer, entre lembrar e renascer, entre fé e liberdade. Há uma dualidade espiritual nisso, porque a tradição, quando vivida com consciência, é sabedoria, mas quando imposta, é prisão. É como uma chama, aquece se for cuidada, mas queima se for forçada a ficar acesa para sempre. Na geopolítica, a Suíça é símbolo de neutralidade e estabilidade, mas internamente, essas aldeias mostram o outro lado da moeda, uma estabilidade tão rígida que virou imobilidade. O mundo inteiro muda, mas elas continuam iguais, e ao permanecerem intocadas, lentamente se apagam. Uma senhora chamada Marta, de 92 anos, disse algo que resume tudo. Eu vivi o suficiente para ver o mundo mudar 100 vezes, e vivi o bastante para ver esta vila continuar a mesma. E sabe o que é pior? Acho que nós escolhemos morrer assim, perfeitos demais para mudar. Essas palavras soam como um epitáfio, um aviso de que até a tradição pode se tornar uma forma de ego, uma tentativa de eternizar o que deveria apenas fluir. Mas talvez haja uma saída. Talvez a verdadeira tradição não esteja em repetir, e sim em compreender, em honrar o passado sem se curvar a ele, em aprender a transformar a herança em liberdade. Afinal, o que é mais nobre? Manter vivo o que já morreu, ou ter coragem de deixar renascer de outro jeito? Enquanto o mundo olha para essas vilas como relíquias, os poucos que ainda vivem nelas lutam contra o esquecimento. Cada canção, cada costume, cada gesto é uma oração, uma súplica para que o tempo, por um instante, os poupe. Mas o tempo não poupa ninguém, e a tradição, sem renovação, vira ruína. No próximo capítulo, você vai entender como essa imobilidade afetou a economia dessas aldeias, e por que muitos suíços ricos, os mesmos que vivem nas cidades, nem imaginam que, nas sombras das montanhas, há um povo que paga caro pela imagem de perfeição que o país vende ao mundo. Se essa história te fez refletir, inscreva-se e continue com a gente, porque o próximo episódio revela o que está por trás da riqueza suíça e talvez mude para sempre o jeito que você vê o conceito de prosperidade. Você já se perguntou como um país tão pequeno, encravado entre montanhas e neve, se tornou um dos mais ricos do planeta? Como a Suíça, com tão pouco território fértil e quase nenhum recurso natural, conseguiu erguer uma das economias mais poderosas do mundo? A resposta é fascinante e sombria, porque a riqueza da Suíça não está apenas nos bancos dourados de Zurique, mas também nas mãos calejadas de quem vive nas vilas esquecidas dos Alpes, onde a beleza não paga contas e a tradição já não enche o prato. O que poucos contam é que a Suíça é, ao mesmo tempo, uma das nações mais prósperas e mais desiguais da Europa. Enquanto nas cidades o luxo brilha nas vitrines de relógios e nos cafés silenciosos com vista para os lagos nas montanhas, a economia é invisível e quase inexistente. Ali, o dinheiro não circula. Circula o vento, circula o frio, circula a resistência. As aldeias sobrevivem com o mínimo. Pequenos agricultores, pastores e artesãos vivem de forma quase simbólica. O turismo, que deveria ser a salvação, virou uma armadilha. Movimenta bilhões nas grandes cidades, mas nas vilas, o lucro evapora antes de chegar. Os viajantes passam, tiram fotos, compram chocolate e vão embora. O dinheiro fica nos hotéis das cidades,
nas agências, nas mãos de quem nunca pisou em um chalé de madeira a 1000 metros de altitude. Um agricultor chamado Franz resumiu tudo com uma frase cortante: "Nós alimentamos o cartão postal, mas ninguém nos vê na foto." Ele vive com a esposa em uma casinha que parece saída de um filme. O cenário é perfeito, até você abrir a geladeira. Lá dentro, 2 garrafas de leite, um pedaço de queijo e um pote de mel. O mesmo mel que ele vende por moedas nas feiras das cidades, enquanto vê turistas pagando 20 vezes mais pelo mesmo produto embalado com uma etiqueta bonita. Esse é o paradoxo suíço, a pobreza escondida sob a imagem da perfeição. A Suíça, famosa pelos bancos e pelo ouro, tem vilas onde as pessoas sobrevivem com o que o turismo esquece. Elas não vivem do lucro, vivem das sobras. Há um detalhe curioso: o Estado suíço é extremamente eficiente, mas também extremamente seletivo. As grandes cidades recebem investimentos milionários em tecnologia, transporte e inovação. Já as pequenas vilas recebem promessas e nostalgia. É como se o governo dissesse, silenciosamente: continuem sendo bonitos, continuem sendo antigos. O mundo precisa acreditar que ainda existe pureza, mas pureza não paga aluguel. Durante o inverno, muitos moradores vendem lenha, queijo ou artesanato apenas para conseguir comprar combustível. Quando a neve é demais e as estradas fecham, a economia literalmente congela. Há histórias de famílias que ficaram sem luz por semanas e usaram velas, enquanto a poucos quilômetros dali, as estações de esqui lucravam milhões. A Suíça se orgulha de sua neutralidade política, mas é cruelmente dividida por um muro invisível, o do capital. E talvez essa seja a maior ironia de todas. O país que simboliza a estabilidade global vive uma instabilidade silenciosa entre suas próprias montanhas. Essa economia oculta revela algo maior sobre a natureza humana, o quanto estamos dispostos a esconder para manter uma imagem. Porque a Suíça não vende apenas chocolate ou relógios, vende a ideia de perfeição, vende um sonho, mas todo sonho tem um preço e alguém está pagando por ele. Meu avô dizia que a Suíça é como um relógio, contou uma jovem chamada Lívia, que trabalha em uma fazenda de leite. Bonito por fora, mas cheio de engrenagens que ninguém entende. O problema é que nós somos as engrenagens. Essas palavras ecoam, porque quando a base carrega o peso da aparência, o brilho vira fardo. Há aldeias que se transformaram em cenários para turistas, com casas reformadas apenas por fora. As fachadas são pintadas, as janelas decoradas, mas dentro delas o vazio. Os moradores originais se foram. O que resta são casas compradas por estrangeiros ricos, que as visitam 2 semanas por ano. O resto do tempo, silêncio. As ruas, perfeitas, estão mortas. E é nesse ponto que o documentário ganha uma dimensão espiritual. Porque a economia dessas aldeias é também um reflexo da alma humana moderna. Uma fachada próspera, construída sobre o esquecimento do essencial. Trabalhamos, corremos, acumulamos e chamamos isso de sucesso. Mas esquecemos o que dá sentido ao sucesso. A pobreza aqui não é apenas material, é simbólica. É o empobrecimento da experiência, da conexão, do pertencimento. É o preço de manter uma imagem intocável em um mundo que já não sabe o que é verdade. A geopolítica suíça é admirável. Estabilidade, segurança, paz. Mas o custo dessa estabilidade é o congelamento da alma de seu povo mais antigo. Enquanto o país é celebrado como modelo mundial, suas aldeias são fantasmas de um tempo em que o dinheiro ainda não definia o valor das pessoas. E talvez esse seja o verdadeiro ensinamento escondido nessas montanhas. A riqueza que se vê nem sempre é a que alimenta. O ouro que brilha em Zurique foi, em parte, polido pelas mãos que o mundo nunca verá. O conforto dos poucos se ergueu sobre o sacrifício dos muitos. Mas, paradoxalmente, é nas aldeias mais pobres que ainda se encontra algo que o dinheiro nunca comprará: dignidade. A dignidade de acordar cedo, olhar para o horizonte branco e continuar lutando. De sobreviver sem precisar parecer. A verdadeira economia da Suíça não está nos bancos, mas nos corações que ainda batem nas montanhas, nos pequenos atos de generosidade que resistem ao gelo, no pão dividido, no leite oferecido, na lenha compartilhada.
Porque enquanto o mundo persegue a perfeição, essas aldeias ainda guardam a humanidade. E talvez um dia o mundo volte a olhar para elas, não como destino turístico, mas como espelho. No próximo capítulo, você vai ver o lado mais profundo dessa história, a solidão por trás da neve. O que acontece quando o tempo, o isolamento e a perda emocional se unem em um lugar que o mundo inteiro julga perfeito? Continue com a gente e descubra a parte da Suíça que o luxo esconde, mas a alma reconhece. Porque às vezes, o verdadeiro milagre não é viver em um paraíso, é aprender a sobreviver dentro dele. Você já reparou como a neve tem o poder de silenciar o mundo? Ela cai devagar, cobre tudo de branco, e por um instante parece que o tempo para. Mas o que o olhar não vê é que por baixo desse manto tranquilo há algo vivo e doloroso. A neve da Suíça esconde mais do que caminhos congelados, esconde almas esquecidas. Nas aldeias isoladas, o inverno chega como uma visita que nunca vai embora. Ele cobre telhados, enterra trilhas, fecha estradas e lentamente apaga vozes. O som do vento substitui o das conversas. O crepitar do fogo é o único sinal de vida em casas onde, muitas vezes, só resta uma pessoa. Imagine acordar e ver o mundo inteiro branco, mas não sentir esperança, sentir ausência. É isso que muitos suíços das montanhas vivem. A beleza aqui é traiçoeira. Ela te hipnotiza, mas te prende. E quanto mais perfeita parece, mais profunda é a solidão. Às vezes, eu falo com o relógio só para ouvir alguma resposta. Confessa um senhor de 84 anos chamado Joseph, morador de uma vila chamada Vals. Ele perdeu a esposa há 11 anos. O relógio de parede marca o tempo, mas para ele, o tempo já parou. A neve cobre tudo, até a lembrança de que um dia alguém me esperava para o jantar. Essa solidão não é apenas física, é existencial. É o sentimento de estar esquecido por um país que finge que nada está errado. A Suíça se orgulha de ser exemplo de estabilidade, mas em seus vales há pessoas que não veem ninguém por semanas. E quando a neve cobre as janelas, o isolamento se torna prisão. O que poucos entendem é que a solidão, nesses lugares, não é um acidente, é um sistema. Ela é consequência de uma geografia linda demais e de uma sociedade que valoriza a independência acima de tudo. Aqui, pedir ajuda ainda é visto como fraqueza. Chorar é falta de controle. Sofrer é falta de fé. Mas existe algo de profundamente humano nessa dor, porque a solidão também revela verdades que o barulho da cidade esconde. Quando tudo se cala, você é obrigado a ouvir a própria alma. E nem todos estão preparados para isso. Um psicólogo suíço certa vez descreveu o fenômeno do vazio alpino, o estado mental de quem vive cercado de beleza, mas privado de conexão. Ele dizia: é impossível viver entre montanhas perfeitas e não sentir o peso da própria insignificância. E é isso que muitos enfrentam, um confronto diário entre a grandiosidade da natureza e a pequenez do ser. Nos últimos anos, o governo suíço começou a investigar o aumento dos suicídios entre idosos das zonas montanhosas. Os relatórios oficiais falam em fatores climáticos e sociais, mas o que realmente mata não é o frio, é a ausência. A ausência de voz, de toque, de olhar, a ausência de propósito. Em uma vila chamada Evolène, encontrei uma mulher chamada Marta. Ela vive sozinha com uma cabra e uma lareira. Sabe o que é o silêncio? Perguntou ela, mexendo o fogo com uma vara de ferro. Não é falta de som, é quando o som não te responde. Essa frase ficou presa na minha mente, porque ela não fala apenas da Suíça, fala do mundo inteiro. Vivemos cercados de vozes, mas sozinhos, conectados, mas vazios. A diferença é que nas montanhas, o vazio não tem disfarce. Ele está em cada neblina, em cada trilha sem pegadas, em cada casa onde a janela ainda brilha, mas ninguém mais vive lá dentro. E é aqui que entra um ponto espiritual. O isolamento suíço é quase sagrado. Ele obriga o ser humano a confrontar o que fugimos o tempo todo, a nós mesmos. As montanhas são espelhos. Elas devolvem o que você tenta esconder. O medo, o arrependimento, o orgulho, a saudade. Tudo vem à tona quando o mundo lá fora para de fazer barulho. O filósofo Carl Jung, que
Também era suíço. Dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja por isso que tantas almas se quebram aqui, porque são obrigadas a acordar. Há uma cena que nunca sai da cabeça de quem visita essas vilas no inverno. A de um homem andando sozinho na neve, deixando pegadas que o vento apaga segundos depois. É a metáfora perfeita da existência humana moderna. Vivemos tentando deixar marcas num mundo que não vai lembrar, e é nesse ponto que a solidão se transforma em algo maior, em reflexão sobre o que é viver de verdade. Porque talvez o problema não seja o isolamento físico, mas o espiritual. Talvez a neve só revele o que já estava dentro de nós, o gelo das emoções não vividas, o frio das relações superficiais, o congelamento da empatia. E então surge a pergunta: será que não somos todos um pouco como essas aldeias, lindos por fora, mas vazios por dentro, cercados de tecnologia, mas carentes de toque, mostrando ao mundo que tudo está bem, enquanto lá dentro tudo está frio? A solidão das montanhas suíças é um espelho global. Ela expõe o preço que pagamos por viver em uma era onde o sucesso é medido por conquistas e não por conexões. Mas nem tudo é tristeza, porque mesmo nas aldeias mais frias, ainda há calor, ainda há pequenos gestos, um vizinho que deixa pão na porta, uma senhora que acende a lareira de outro antes do amanhecer, pequenos milagres diários que provam que a humanidade ainda não se rendeu. O segredo da Suíça não está nas suas riquezas, mas na sua resistência, na capacidade de continuar acendendo luzes em meio à escuridão, na força silenciosa de quem escolhe ficar, mesmo quando o mundo inteiro parte. E talvez esse seja o maior ensinamento dessas aldeias. A verdadeira beleza não está nas montanhas, está nas pessoas que continuam a lutar para não desaparecer dentro delas. No próximo capítulo, você vai descobrir o desfecho dessa jornada, o contraste final entre o paraíso que o mundo vê e o esquecimento que ele esconde. E talvez, ao final, você perceba que o maior tesouro da Suíça não está nas contas bancárias, mas nas histórias que sobrevivem à neve. Se essa parte te tocou, inscreva-se e continue, porque o que vem a seguir não é apenas uma conclusão. É uma revelação sobre o que realmente significa ser humano em um mundo que se tornou frio demais para sentir. A Suíça é o retrato vivo de uma contradição. Um país que o mundo inteiro admira pela sua beleza, estabilidade e riqueza, mas que dentro de suas montanhas guarda uma verdade que poucos têm coragem de ver. Um lugar onde a perfeição se confunde com solidão, onde a paisagem é de tirar o fôlego, mas o silêncio é de cortar a alma. Essas aldeias perdidas são o espelho mais honesto do ser humano moderno. Elas mostram o preço que se paga por parecer perfeito, mostram o que acontece quando o progresso esquece suas raízes e quando a busca por conforto destrói o sentido de pertencimento. O turista que chega, tira uma foto e vai embora. Acredita que viu o paraíso, mas o verdadeiro paraíso não está nas montanhas cobertas de neve, está na capacidade de sentir. E isso, cada vez mais, o mundo está perdendo. A beleza dessas vilas é quase cruel. Ela engana o olhar, mas desperta o coração, porque há algo profundamente humano em ver um lugar tão lindo e saber que por dentro ele está morrendo. É o mesmo que acontece conosco. Por fora, mostramos força, sucesso, equilíbrio. Por dentro, muitas vezes, somos como essas casas antigas, cheias de memórias, vazias de presença. A Suíça perfeita é uma ilusão coletiva. Um lembrete de que a aparência nunca conta toda a história, porque nem sempre o que brilha é ouro. Às vezes, é apenas gelo refletindo luz. Essas aldeias isoladas nos ensinam algo que a pressa da modernidade tenta apagar, que o ser humano não nasceu para viver só, que o tempo mais bem gasto é aquele em que nos conectamos com alguém, não aquele em que acumulamos, e que a verdadeira riqueza não é o que se tem, mas o que se compartilha. Hans, aquele velho que passava as manhãs olhando a neve pela janela, me disse algo antes que eu partisse. As pessoas acreditam que vivemos num paraíso, e talvez seja verdade, mas um paraíso sem amor é apenas uma paisagem bonita. Essas palavras me perseguem até hoje, porque talvez o mundo inteiro esteja se transformando em uma grande Suíça, linda, organizada, eficiente e profundamente sozinha.
A geopolítica da alma funciona igual. Quando tudo parece estável demais, algo está morrendo. A estabilidade que não permite movimento é apenas morte disfarçada. E a perfeição, quando não é vivida com alma, é apenas prisão com vista bonita. Essas vilas esquecidas gritam um aviso para todos nós. Não se perca tentando ser perfeito. A beleza que não sente é inútil. O sucesso que não conecta é vazio. A riqueza que não transforma é apenas um novo tipo de pobreza. Talvez o verdadeiro sentido da vida esteja justamente em aceitar o imperfeito, em entender que o frio existe para nos fazer valorizar o calor, que a solidão existe para nos lembrar da importância de estar junto, que o silêncio existe para que a voz da alma possa ser ouvida. A Suíça, que poucos conhecem, não é um destino, é uma lição, um lembrete de que o ser humano, por mais avançado que seja, continua precisando do essencial: amor, fé e pertencimento. E talvez essa seja a pergunta que esse documentário quer deixar ecoando dentro de você. De que adianta viver em um paraíso se você se sente esquecido dentro dele? O mundo está cheio de lugares bonitos, mas o que realmente muda uma vida é encontrar um lugar ou uma pessoa que faça você se sentir vivo. Então, da próxima vez que olhar uma foto da Suíça, lembre-se, atrás de cada paisagem perfeita há uma história. Uma história de luta, de silêncio e de esperança. Uma história que, no fundo, é também a sua. E se essa jornada te fez sentir algo, é porque, de algum modo, você também tem uma montanha dentro de si. Um pedaço do mundo onde o frio tenta vencer, mas a luz insiste em voltar. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Nas próximas histórias, vamos explorar outros lugares que o mundo chama de paraíso e mostrar o que eles escondem, o que eles revelam e o que eles podem ensinar sobre a nossa própria alma, porque o verdadeiro propósito deste canal não é te mostrar destinos, é te mostrar verdades, verdades que transformam, verdades que curam, verdades que nos lembram de que, mesmo quando tudo parece congelado, sempre há algo dentro de nós pronto para derreter o gelo. Inscreva-se, ative o sino e continue essa jornada. O mundo não é feito apenas de lugares, é feito de histórias, e algumas delas podem mudar a sua vida.